A paz do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para contribuir aqui com todos os alunos da Escola Dominical. Irmãos, antes de iniciar o nosso vídeo, eu quero deixar bem claro que o nosso objetivo aqui nunca foi ensinar os professores. Nós sabemos que existe aí doutores e conhecedores que ensinam, que dão a sua aula antes que ela aconteça, para que os professores possam ser orientados, né, a dar a sua aula melhor. O nosso objetivo do nosso canal aqui nunca foi orientar o professor, mas orientar o aluno, esclarecer dúvidas para o aluno. Por isso nós soltamos as nossas aulas depois que ela acontece na sua comunidade. Então, hoje nós estaremos falando da segunda lição. Ela foi dada dia 11 de abril, né? O propósito dos dons espirituais. O texto áureo está lá em 1 Coríntios 14, 12, né? Assim também como vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade prática, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Os objetivos específicos são 3. Conceituar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Porque o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. E é sobre isso que nós estaremos falando, uma lição linda, maravilhosa. O que nós vemos aqui, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, irmãos, explicando o valor desses dons. Então, amados, é sobre isso que nós vamos falar. Nós vemos que Paulo ficou ali na cidade de Corinto, a cidade, né, muito grande, um polo comercial muito grande. Ele ficou ali por volta de 1 ano e 6 meses, e ali ele evangelizou, né? Ele pregou a palavra de Cristo, ele ensinou, e ele levantou uma igreja e foi, né? Continuou a sua caminhada. E nós vimos que quando ele escreve essa carta para os coríntios, lógico, ele não estava lá, ele envia a carta para lá. Então, nós vimos que Paulo fala aos amados irmãos que eles tinham sim todos os dons conhecidos como os dons espirituais. Mas, porém, ao mesmo tempo, Paulo chama os irmãos de Corinto de carnais. Quer dizer assim, que eles não estavam usando os dons corretamente, ou então às vezes estava se perdendo, se atrapalhando. Então é sobre isso que nós estaremos falando aqui, irmãos. Como você usar o seu dom, o dom que Deus te deu. O dom, irmãos, não são nós que escolhemos. Nós podemos sim buscar, é diferente de escolha. O Senhor Deus, Ele dá o dom a cada um conforme Ele quer. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós vimos que Paulo esteve em Coríntios no ano 50 da nossa era, 50 após Cristo. Ele estava em Coríntios, mas em 55 ele já estava em Efésios, né? 5 anos depois que ele esteve em Coríntios. Ele ficou mais ou menos aproximadamente 1 ano e 6 meses lá e seguiu. E aí 5 anos depois ele escreve essa carta dizendo: olha, vocês têm os dons, mas porém eu vou explicar como vocês vão usar esses dons. E essa carta não serviu para os irmãos de Corinto, irmão. Lógico que sim, mas serve para mim e para você hoje. Que muita gente não está entendendo o propósito de Deus na utilização dos dons. E é sobre isso que nós estamos falando. Quando Paulo escreve, ele deixa bem claro para nós, lá em 1 Coríntios 12, 1, ele já começa falando sobre os dons e sobre a diversidade dos dons. Eu quero deixar para os irmãos aqui, aquele que não tem a declaração de fé das Assembleias de Deus, irmão, compre,
peça na internet, ela está aí disponível, é muito importante para você entender o propósito do que nós defendemos. Na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, lá na página 172, ela diz sobre a diversidade dos dons. Eu vou estar lendo para vocês aqui, confirmando o que a palavra de Deus fala a nós. A diversidade dos dons são 3 classes de manifestações dos dons espirituais. Diversidade dos dons, diversidade de ministério e diversidade de operações. A diversidade dos dons tem origem no Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12:4 é que Paulo fala aos irmãos de Coríntios. A diversidade de ministério, que o Paulo fala, Deus é o mesmo. A diversidade de dons, a diversidade do modo de agir, mas o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. É aqui na carta... A carta aos Coríntios fala para nós aquilo que a nossa declaração de fé defende também, irmãos. Então nós vamos prosseguindo aí, irmãos, falando para nós o que a carta, qual o objetivo dos dons na vida do crente. Então o que nós vemos, amados irmãos, que os dons que Deus deixou para a igreja usufruir deles, irmão, não é somente para os méritos seu, não é somente para a edificação sua. Nós vemos que é para nossa edificação própria, mas para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, porque ele nos ajuda pessoalmente, mas porém ele ajuda uns aos outros no corpo de Cristo, trabalhando de uma maneira, de forma geral, amando um ao outro, respeitando o limite do outro, o dom do outro, conjunto, para que junto nós cheguemos lá, né? O que Paulo diz a nós, que os crentes têm que aprender, né, a utilizar os dons para a edificação da igreja, justamente para a edificação da igreja, irmãos. Nós vemos isso lá em 14:26, que fala para nós sobre isso. Paulo fala para os irmãos e serve para nós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para a edificação. Essa edificação aqui é a edificação da igreja. Cada um tem aquilo que Deus deu, mas faça tudo para a edificação da igreja, tudo para a edificação do reino de Deus. Nós vemos isso lá em 14:40, 1 Coríntios 14:40, 1 Coríntios 14, do 22 ao 26, né, que fala que para alcançar o que não é convertido, o Senhor dá os dons para a igreja, para expandir o evangelho, para alcançar aquele que não é crente. Esse aqui eu vou ter que ler rapidinho para os irmãos. 14:25. 14:25. Os segredos do seu coração manifestados, assim lançados sobre o seu rosto, adorará o Senhor, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Se você fala que Deus está vivo, presente, Ele pode todas as coisas, mudar a história daquele que não conhece, ele vai passar a crer, porque o acreditar é pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então os dons favorecem não só a igreja, mas aquele que não é convertido ainda também alcança aquele que não é convertido, né? Nós vemos que quando Paulo fala sobre edificar a igreja, nós vemos assim, lá em 1 Coríntios 14:4, que a gente já citou aqui, irmãos, ele fala sobre a edificação, não a edificação de si próprio, mas a edificação um dos outros, né, junto, trabalhando num propósito só, né, de levar a palavra, de levar o evangelho, né, e Paulo coloca para os irmãos como um relacionamento de amor entre os irmãos é importante, irmãos. O que Paulo quer dizer aos irmãos de Coríntios é assim, olha, é o que Deus te deu, não foi para te exaltar.
meu querido, não foi para te promover melhor do que o outro, mas foi para que você, no corpo de Cristo, como membro desse corpo, você melhore a comunidade que você tá, você melhore o corpo de Cristo, você expanda o evangelho, você prossiga para o alvo. É isso que Paulo dizia para os coríntios, para os irmãos de Coríntios. Então, amados, fica para nós, sabe? Não é para a divisão, Paulo fala aos coríntios, não é para divisão, mas é para união, unificação do corpo de Cristo. Sabe, nós vemos aí que muitos crentes hoje não estão entendendo. Acha porque dele tem um dom especial a mais que Deus deu tal, e então ele é mais importante. Irmão, nós não somos a pirâmide da igreja, ao contrário da pirâmide do mundo. Aquele que está em cima, ele está embaixo. Por quê, irmão? O que está em cima serve o que está começando, ensina aquele que não sabe ainda. Então, aquele que foi chamado, que Deus te deu mais, você não é melhor, você não é maior, mas sim você é menor, porque você ajuda o que está começando. Nós somos contrário do mundo e nós pregamos isso, irmão, que nós somos realmente contrário àquilo que o mundo prega para a humanidade. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 14, 9, né? Que a mensagem do evangelho, ela veio para transformar, ela transforma, irmãos. E a mensagem do evangelho cabe a mim e a você através dos dons que Deus deu a cada um de nós, né, para a igreja. Então, amados irmãos, nós vemos aí quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, nós vemos que ele fala que o fundamento principal é o amor. Você pode ter todos os dons, mas sem amor nada valeria a pena. Então isso que Deus, que Cristo, Jesus, Deus enviou o teu Filho amado por amor para morrer por mim e por você, para que nós possamos entender que é por amor, irmãos. Tudo que Ele fez e faz em nossas vidas é por amor e a gente retribui o amor. Paulo diz isso a nós, né, 1 Coríntios. Lá em 1 Coríntios 12, 1, o que a gente vê? Que Paulo fala aos irmãos que eles têm que deixar de ser ignorantes, mas conhecer e usar os dons com sabedoria. Nós vemos lá em 1 Coríntios 12, 31, Paulo fala que você tem que buscar o melhor que Deus te dá. Sabe? Não é que Deus te deu um dom que você vai cruzar os braços e deixar que Deus faça o resto. Não, meu irmão. Se você tem um chamado, busque melhor. Se você ainda não sabe o seu chamado, busque de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai revelar a você o seu chamado. Nós vemos lá em 1 Coríntios 14, 1, que nós temos que zelar e valorizar os dons que Deus deu a nós. Nós vemos lá em 1 Coríntios 14, 12, que nós temos com abundância, né? Nós temos que saber buscar e dar importância dos dons que Deus deu a nós. Nós vemos lá em 1 Coríntios 14, 12, né? Que a gente tem que usar ele com sabedoria, com disciplina e com ordem, porque as coisas de Deus, irmãos, tudo com excelência. Eu sempre digo isso. Nós vemos isso 1 Coríntios 14, 40, que também confirma isso para nós. Quer ver? Eu vou ler aqui para os irmãos. 14, 40, 1 Coríntios. Mas faça-se tudo com decência e com ordem. Porque na casa de Deus tem que ter decência e tem que ter ordem, irmão. Nós vemos muita coisa na internet hoje e tem muitas coisas aí que diz que é avivamento, que é pentecostalismo, e que a gente vê que não é, irmãos, sabe? Que não é. Então, assim, os dons espirituais são exatamente para isso, para que nós possamos discernir o certo do errado, né? Nós vemos, assim, Deus hoje, irmãos, levantar homens e mulheres de Deus com os dons dele para prosseguir o alvo que é Jesus Cristo para chegarmos no reino. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 3, 9, que fala para nós também, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois
lavoura de Deus e edifício de Deus. Somos o edifício de Deus. Cada pedra colocada sou eu, é você, e o edifício de Deus precisa de mim e de você, para que ele possa conseguir continuar crescendo com o objetivo para os céus, irmãos. O objetivo do edifício de Deus é esse. Então, os dons de Deus para a igreja, amados, é para chegar ao céu, irmão. Não é para homem te aplaudir, não é para você ser bem visto, para as pessoas te elogiar, não, é pro que alcancemos o alvo e prosseguimos, irmãos, aquilo que Deus deixou a cada um de nós fazer, a levar a palavra, evangelizar. Somos sim dispenseiros dos dons de Deus. A palavra fala isso para nós. Lá em Efésios 2:19 confirma para nós, 1 Pedro 4, 10, 11 fala para nós, irmãos, que somos dispenseiros do reino de Deus. Então, irmãos, 1 Pedro 4:10, eu vou deixar aqui só o 4:10 mesmo, que é 4, 10 e 11. A cada um administre aos outros o dom como recebeu, com os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tudo, irmãos, é a multiforme a graça de Deus. E nós somos apenas dispenseiros daquilo que Deus confiou a nós, sabe? Mas tudo que façamos, irmãos, façamos com excelência, com muito amor, como Paulo diz, né? Lá em 1 Coríntios 13, com muito amor, irmão, com muito amor, porque sem amor não vale a pena tanto. Você pode ter todos os dons, mas se você não amar seu próximo, se você não amar sua comunidade, se você não lutar, não fizer para que ela desenvolva e cresça no partir do pão, na evangelização, no amor, na caridade, irmão, nada vai ter valido a pena, irmão. Irmãos, vai dar uma mudadinha na imagem, porque a câmera deu um probleminha, a gente vai ter que terminar de gravar no celular, mas tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E o livro de apoio desse trimestre é esse livro aqui, irmãos. É ótimo, tá muito bom, o comentário tá excelente. E o que nós vemos aqui, amados irmãos, quando o escritor diz a nós assim, ó, a igreja de Jesus Cristo é representante dos céus na terra. Ela é uma missão que transcende a esfera humana, pois recebe a incumbência de fazer o que com a multiforme sabedoria de Deus seja concedida todos os principados e potestades no céu. E eu encerro essa lição deixando para você 1 Coríntios 13, 1. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa e como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. A caridade é a sofredora e benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não se trata com leviandade e não se emborrece, não suporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí em algumas traduções é o amor. O amor nunca falha. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei como homem e acabei como coisas de menino. Então, irmãos, hoje permaneceremos na fé, no amor, na caridade, porque ainda que tivéssemos todos os dons, nada nós faríamos e seríamos, posso dizer assim, de aproveito sem amor. Então, que Paulo diz que quando Jesus voltar novamente, tudo isso cessará, né? Mas aquilo que é perfeito em Cristo Jesus, que é Ele o perfeito, o único perfeito, nós levaremos com Ele. Que todos fiquem na paz do Senhor. Se você teve alguma dúvida, pergunte para nós, acesse aí no nosso canal, vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o nosso vídeo, amados. Isso aqui não é para a minha exaltação, mas é para o propósito que a igreja cresça no amor, na caridade, no conhecimento. Por isso nós colocamos aqui com muito amor um pouquinho que Deus nos deu para conhecer. E que todos fiquem com Deus, na paz do Senhor, e até mais.